Devocional Intimidade está de volta e no nosso quadro Se Fosse Você de hoje, eu estou conversando com o apóstolo Jean-Pierre, que está contando a sua história, algo maravilhoso realmente, né? Quem sabe você está ligando a sua TV agora, mas você cresceu num ambiente completamente hostil, onde você era completamente indesejado. Tudo isso acarretou muitas enfermidades, dores. Eu creio que muitas revoltas também, porque a gente sabe que quando você é espancado, humilhado, você gera isso tudo. Todas as figuras de autoridade da sua vida, no sentido paterno, elas só te fizeram mal mesmo, né? E eu creio que também Satanás usou toda essa situação porque ele queria destruir a sua geração lá na frente, aquilo que Deus tinha para você nesse tempo. Mas esse mesmo contexto também, Deus usa para nos transformar e para transformar a vida de outras pessoas, né, pastor? É algo glorioso. Hoje nós podemos, compreendemos, entendemos hoje algo. Realmente Deus, ele é tremendo, ele é muito poderoso, especial, como um pai, né? E como nós já vínhamos mencionando, existiu todo o tempo como que de tortura, mas existe o outro tempo, que é o tempo da glória, o tempo de viver alegre. E após 23 anos abandonado, depois de conhecer o Senhor Jesus, o Senhor me levou a procurar o meu pai verdadeiro que tinha me abandonado. E ele preparou toda uma situação e eu fui até o meu pai, já estava casado já com minha esposa, e quando nós chegamos na casa dele, eu não sabia o que dizer, realmente não sabia o que dizer, porque eu não conhecia, mas quando ele me viu, interessante que parece que ele me reconheceu. E ao contrário do que muitas pessoas acham, Mônica, que quando nós somos ofendidos ou rejeitados e abandonados, nós temos que esperar o perdão das pessoas. E com Deus, ao contrário. Nós é que temos que pedir perdão. E foi aquilo que eu fiz. Nas primeiras palavras que saíram da minha boca, eu chamei ele pelo nome que para mim era um estranho e disse: olha, eu vim aqui porque eu conheci Deus. E ele pediu que eu viesse dizer que você me perdoasse. E quando eu falei aquilo, ele começou a chorar muito e ele me chamou pela primeira vez, meu filho. Nossa, eu esperei por esse momento toda a minha vida. E eu falei, poxa... E sem entender, ele começou a me dizer, ele disse, olha, você não sabe, mas quando você era pequenininho, eu ia na escola onde você estudava e eu ficava escondido atrás do muro. Eu vi você cair, eu vi você correr na hora do recreio e eu queria correr para te pegar, mas eu tinha medo que você não me aceitasse. Mas eu estive, assim como o pai, eu estive o tempo todo te observando. Olha só, isso o próprio Senhor já estava te falando algo ali, né? E depois, Deus me levou à casa da minha mãe. E minha mãe, quando eu cheguei na casa dela, ela se jogou no chão, aos meus pés, e disse, vejo que Deus fez um milagre em você. E você está com a tua esposa, e você veio aqui, você é um homem, e eu quero dizer para você que você deve desejar a morte para mim. Porque eu desejei a morte para você muitas vezes, e eu pude dizer para ela, com a força que veio do Senhor sobre a minha vida, através da minha vida, eu pude dizer para ela, diante daquilo que Deus fez, e eu pude entender que Ele me aceitou e me escolheu, quem sou eu para não perdoar você? E naquele momento o Senhor fez algo tremendo. E quero dizer aqui para você, diante das pessoas que também nos estão nos vendo e nos ouvindo, que Deus restaurou toda essa história. Eu, através do meu testemunho, através de entender o amor de Deus, da paternidade de Deus, aonde a Bíblia diz, no Salmos 27, verso 10, que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, que todos me desamparem, o Senhor me acolherá. Eu pude entender que o Senhor me acolheu para trazer cura à minha família em primeiro lugar. Hoje a minha mãe é do Senhor, o meu pai é do Senhor, todos os meus irmãos, eles entregaram a vida dele ao Senhor. E Deus tem nos levado a trazer cura às pessoas através do nosso sofrimento. E é tão tremendo que você falando isso, me sobreveio algo, e a gente até tem algumas fotos lindas da sua família hoje, né? Da pastora Vivi, do Moisés, agora me deu um branco do nome da sua filhinha. Miriam. A Miriam, né? E a gente então tem as fotos da sua família, a gente vai estar vendo aí. Mas você falou aqui, né? Você era o mais rejeitado de todos, né? Era o mais ferido, se tornou um resgatador dentro da sua própria família. E aí me sobrevém aquele versículo, porque ele foi humilhado, pisado, rejeitado, ferido pelas nossas transgressões, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então aquilo que aconteceu sobre a sua vida trouxe vida
para sua família. É verdade. E hoje você tem uma família linda, e hoje você é pai, né? De 2 lindos filhos. Olha só eles aí, a gente está vendo algumas fotos. E como é que é o seu coração de pai hoje com os seus filhos? Deve ser maravilhoso, né? Tudo aquilo que é interessante, como nós mencionamos no início, que nós não podemos dar aquilo que nós não temos, né? Mas é tremendo o amor de Deus como pai. Então hoje é algo completamente diferente e eu posso sei exatamente o que é ser pai. Poder amar os filhos, poder dar carinho aos filhos, poder fazer o melhor, porque tudo aquilo que nós fazemos aqui, nós deixamos um legado às pessoas que estão à nossa volta. E tremendo relacionamento que nós podemos viver hoje com relação ao meu pai, eu chamo ele de pai, nós estamos juntos, sempre estamos juntos, já oramos várias vezes por enfermidades e Deus curou em alguns momentos ele, sua esposa, tem outras irmãs também por parte do meu pai. E quero mencionar rapidinho aqui, quando eu fui conversar com o meu pai a primeira vez, ele me pediu que fizesse uma oração por ele, pela esposa dele, que ele gostaria de gerar, de criar um filho homem, assim como ele não me criou. E o meu pai, depois de velho, meu pai se tornou pai de um outro menino, a esposa dele engravidou. E hoje eu tenho um irmão que tem 7, 8 anos, que é tio do meu filho, que é mais velho do que ele. Que restituição! Foi algo tremendo da parte do Senhor. Porque a gente vê que é uma questão extremamente geracional, porque Satanás, quando ele irrompe contra uma vida, ele nunca está preocupado só em destruir aquela vida. Ele quer destruir toda uma geração que está atrás ali. E é tão tremendo que houve uma transformação total, e isso é como um rastilho de pólvora, que a gente costuma dizer, né? E não para em você, porque os seus filhos hoje já são um reflexo dessa paternidade restaurada. A gente tem o Moisés, né? O Moisés é um músico, um adorador, um menino cheio de Deus, assim, né? A Miriam, uma princesa de 8 aninhos e cheia de Deus. Queria que quando a gente olha para eles, até você para pensar assim, e me corrija se eu estiver errada, olhando para eles hoje, vendo que eles estão podendo viver em Deus, valeu a pena passar por tudo que eu passei? Com certeza. Com certeza. E o Senhor foi bem claro, porque em muitos momentos eu perguntei onde Ele estava. E hoje, em todos os momentos, Ele sempre continua, como nós estamos aqui, Ele está conosco aqui. E onde nós estamos, Ele está conosco. Ele sempre me dizia: filho, eu estive com você no pior momento. Quando você foi abusado pelo teu avô, eu estava lá. Eu falei: Senhor, mas por quê? Porque através do que você passou, hoje você pode trazer cura às pessoas que passaram pela mesma situação que você passou. Então isso é algo tremendo. E é maravilhoso porque às vezes as pessoas podem parar para pensar assim: ah, mas Deus me colocou naquela situação. Não, a vida é feita de escolhas, né? E existe todo um circunstancial à nossa volta, do qual muitas vezes nós não podemos fugir, porque você era uma criança indefesa, você não tinha como fugir. Exatamente. Mas Deus, naquele contexto, Ele estava te guardando para tudo que você seria no momento que você encontrou Jesus. A partir de quantos anos você teve o seu encontro com o Senhor? Eu tinha 23 anos. 23 anos, né? Um jovem, então, né? 23 anos. Pastor, e eu queria que... tem muitas pessoas que estão nos vendo do outro lado e que talvez estejam passando ou passaram por essa situação. E elas talvez estejam com as mesmas indagações que você esteve. Hoje você venceu. E você pode dizer aonde você venceu. E eu quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você responda isso olhando nos olhos desse povo que está lá do outro lado. Aonde estava Deus no momento da sua dor? Ele estava comigo. Aleluia. Ele estava comigo, e digo a você que está nos vendo hoje, Mateus 19, 26. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Não desista, creia, porque a sua história vai mudar. Glória a Deus, Deus mudou a sua história. E até eu falei uma frase ali no começo, né? Você pode dizer que hoje é uma linda história de amor entre pai e filho? Uau, com certeza. Sempre. Como é bom, né? A gente poder chegar e dizer diante de... Porque muitas pessoas, elas decidem pela derrota. Elas decidem ficar nesse círculo vicioso de feridas e de dor, muitas vezes com a porta da cura na sua frente. Exatamente. E eu acho que a porta da cura está na nossa frente, pela TV, pelo rádio, num folheto que chega. Deus está todos os dias desesperado
para que nós reconheçamos a sua paternidade, né? A Bíblia diz em Mateus 11, 28, quando ele diz, vinde a mim, em todos os dias, em todos os momentos, o Senhor está de braços abertos esperando. Quando nós corremos para Ele, que foi o que eu fiz, a cura vem, a restauração vem, a mudança vem, a restituição vem, e não só na nossa vida, mas em todos aqueles que virão após cada um de nós. E aí fecha com aquela palavra que diz assim, se você for desobediente, isso vai alcançar até terceira e quarta geração. Exatamente. Porém, se você viver em obediência, até 1000 gerações serão abençoadas. Isso é uma realidade na sua vida hoje? Amém. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Que maravilha, então. Pastor, amanhã a gente vai estar falando um pouquinho do Ministério Internacional de Restauração e Cura, né? Que é o resultado de toda essa história maravilhosa. Você vai me dizer assim, mas como história maravilhosa com tanta tragédia, né, pastor? Mas com Jesus, meus queridos, é algo simplesmente fantástico. Esse sorriso que você pode ver nos lábios do pastor hoje, né, com esses olhos azuis aí que não tem... Azuis ou verdes? Azul. Azul. Que ele tá com camisa verde, reflete, né? Mas hoje esse brilho que está nos olhos do apóstolo é o brilho de um filho restaurado. E de um filho que se tornou pai. E não somente um pai do Moisés, o pai da Miriam, mas um pai de nações. E esse é o objetivo de Deus comigo, com você, com todos nós. Ele quer nos curar para curar outras pessoas, para transformar outras pessoas. Então, meu querido, abre o seu coração e deixa Deus transformar a sua vida. E amanhã a gente vai estar aqui para falar um pouquinho mais dessa história maravilhosa. Amém? Amém. Glória a Deus, meus queridos. Então, amanhã o nosso Café Intimidade, nós vamos estar novamente com o apóstolo Jean-Pierre, falando um pouquinho sobre o Ministério Internacional de Restauração e Cura. A gente vai terminando o nosso E Se Fosse Você de hoje dessa forma, entendendo que Deus é Pai em todo o momento. Ele está aí do seu lado agora te chamando. Qual vai ser a sua resposta? Grande abraço no seu coração. Te espero amanhã. Tchau. Faz da estéril,